Pessoal, esse aqui é um material complementar ao nosso estudo do triângulo de Pascal. Como vocês viram no vídeo que eu enviei antes do recesso, lá no Classroom que a gente usava, o triângulo de Pascal ele é um mecanismo que facilita o cálculo dos números binomiais. Então a gente vai usar as propriedades dos números binomiais para poder fazer a construção do triângulo de Pascal. E ele recebe esse nome em homenagem ao matemático francês Blaise Pascal, que foi quem realizou os estudos mais aprofundados sobre esse triângulo, que na verdade foi descoberto por um chinês. Foi um chinês que criou esse triângulo e Pascal só fez o aprofundamento dos estudos dando nome ao triângulo. Então na matemática ele é conhecido como triângulo de Pascal devido aos estudos mais aprofundados que Blaise Pascal realizou sobre ele. Como nós podemos observar aqui, aplicando as propriedades dos números binomiais, a gente escreve ele como? Aqui a gente vai usar a representação do triângulo de Pascal como um triângulo retângulo. Então, nós vamos ter nas linhas os numeradores, que é o valor de cima aqui do número binomial, e nas colunas nós vamos ter os valores dos coeficientes, que é essa parte de baixo aqui do número binomial. Então aqui eu tenho, lembrando que a gente começa da linha 0, coluna 0. Então linha 0, coluna 0, eu vou ter o número binomial 0, 0. Como o valor do numerador aqui é 0, sempre que o numerador for 0, o resultado do número binomial é 1. Numerador 0, resultado do número binomial 1. Então aqui eu tenho linha 0, coluna 0. Vou calcular esse número binomial, 1. Depois eu tenho linha 1, coluna 0, né? Linha 1, coluna 0. Número binomial com numerador 1 e coeficiente 0. Parte de baixo 0, resultado 1. Quando o coeficiente é 1, o resultado do número binomial vai ser o quê? Vai ser o valor do numerador. Então, coeficiente 1, o numerador aqui é 1. O resultado desse número binomial é 1. Aí a gente vai para a linha 2, coluna 0. Depois, linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna, até a coluna 2, tá? Então, nós fazemos o que aqui, Coeficiente 0, o resultado é 1. Coeficiente 1, o resultado é o valor de cima. Então, aqui é 2. Os dois, quando os dois são iguais, o coeficiente e o numerador, o resultado vai ser 1. Depois, nós vamos fazer o desenvolvimento até a linha 6, tá? Então aqui nós temos linha 3, coluna 0. Coeficiente 0, resultado 1. Coeficiente 1, resultado valor de cima. Quando o valor do coeficiente é 1 a menos que o de cima, o resultado vai ser o de cima também. Então aqui eu tenho 3 e 2. O resultado vai ser 3. Os dois iguais, o resultado 1. Então eu começo, linha 3, coluna 0, linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2 e vou até a coluna 3, linha 3, coluna 3. Assim a gente vai construindo o triângulo de Pascal, tá? Depois eu vou aqui para a linha 4. A gente vai observando que os numeradores são 4 e os valores aqui são correspondentes ao número da coluna. Como o coeficiente aqui é 0, resultado 1. Coeficiente 1, o resultado, o numerador 4. Aqui 4 e 2 a gente teria que calcular. Eu não vou fazer o cálculo aqui para não deixar o vídeo muito extenso. Mas aplicando a fórmula para o cálculo dos números binomiais, o resultado vai ser 6. Depois eu tenho 4 e 3. Numerador
coeficiente um valor a menos que o numerador. Então, o resultado é o numerador. Numerador e coeficientes iguais, resultado é 1. Então, aqui nós tivemos, ó, 1, 1, 1, 2, 1. Começando lá do início, ó. Linha 0, coluna 0, 1. 1, 1, depois calculando aqui, 1, 2, 1. Depois calculando aqui na linha 3, 1, 3, 3, 1. E aí a gente segue. Agora nós vamos para coluna, para a linha 5 e começamos lá da coluna 0 e vamos até a coluna 5. Coeficiente 0, resultado 1. Coeficiente 1, resultado 5. 5 e 2, nós vamos precisar calcular. Se eu calcular aqui o número binomial 5 e 2 usando a fórmula, o resultado é 10. Se eu calcular 5 e 3 usando a fórmula, o resultado também vai ser 10. Eu não vou fazer o desenvolvimento da fórmula aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Depois, 5 e 4. O coeficiente é 1 a menos que o numerador. O resultado é o próprio numerador. E, por fim, numerador e coeficientes iguais. Resultado 1. Aí agora nós vamos para a linha 6. E começamos lá. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, até a coluna 6. E fazemos os cálculos. Numerador 6, coeficiente 0. Coeficiente 0, o resultado é 1. Coeficiente 1, o resultado é o valor de cima, 6. Calculando o número binomial 6 e 2 aplicando a fórmula, o resultado é 15. 6 e 3 aplicando a fórmula, o resultado é 20. 6 e 4, o resultado é 15. 6 e 5, aí a gente volta lá para as propriedades. Numerador, um número a mais do que o coeficiente, ou coeficiente um número a menos que o numerador. O resultado vai ser o numerador, 6. E aqui, numerador e coeficiente iguais. O resultado é 1. Então, nós construímos aqui o triângulo de Pascal até a linha 6. E agora nós vamos observar algumas propriedades na construção desse triângulo, ok? Pessoal, construído o triângulo de Pascal no formato triangular, nós percebemos qual que é a primeira propriedade que a gente percebe nesse triângulo. Que os números das bordas do triângulo são todos 1. Se nós observarmos aqui, nós temos a construção de um triângulo. Então aqui nós vamos ter 1 e aqui todos os números 1. Outra coisa que a gente percebe, se eu somar o primeiro e o segundo valor, eu vou obter o de baixo. 1 mais 1, 2. Aqui não tem nada, seria 1 mais 0. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 5, 6. Se eu for ver aqui, nessa linha, 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. 4 mais 6, 10. 5 mais 10, 15. O que a gente vai observando? Nós vamos observando que com isso a gente consegue ir construindo o triângulo de Pascal sem precisar calcular os números binomiais. Vamos supor, se eu quisesse construir aqui uma linha, nós pegamos da linha 0 e fomos até a linha 6. Então eu vou construir uma linha a mais aqui, a linha 7. Com essa propriedade a gente consegue construir a linha 7. Eu sei que aqui vai ser 1. 1 mais 6, 7. 6 mais 15, 21. 15 mais 20, 35. 20 mais 15, 35. 15 mais 6,
21. 6 mais 1, 7. E aqui no final vai ser 1. Então aqui nós escrevemos a linha 7 desse triângulo, sem precisar calcular os números binomiais como a gente havia feito antes, tá? Então essa é uma das propriedades que aí, ó, a gente observando, qual que é a primeira? Que as bordas do triângulo, os valores vão ser todos iguais a 1, somando, ó, o número com o seguinte, a gente vai obter o de baixo. Então, começando, ó, como a gente viu aqui, ó, 1 mais 0, 1, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, ó, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21. Com essas informações, a gente já consegue construir qualquer triângulo de Pascal, até o valor que a gente quiser. É só a gente prestar atenção nisso. E depois, lá no desenvolvimento do binômio de Newton, a gente vai ver que a relação entre esses valores aqui e o desenvolvimento do binômio de Newton. Ainda tem outras características interessantes. Se a gente for começar a analisar as relações matemáticas que surgem conforme a gente vai estudando o triângulo de Pascal, nós vamos ver uma série dessas relações. Ó. Qual que é a primeira? Eu consigo observar aqui, ó, com relação às linhas, a potência 2. Ó. Na linha 0, eu vou ter o quê? 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. Na linha 2, 2 elevado a 1. O que é 2 elevado a 1? É 2. Se eu somar aqui, ó, 1 mais 2 mais 1, eu vou ter o quê? 2. Na linha 2, 2 elevado a 2. 4. Na linha 3, 2 elevado a 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8, que é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, linha 3, 2 elevado a 3, que é 8. Se eu continuar fazendo, para as próximas linhas, a gente vai observando. Na linha 4, 2 elevado a 4. Quantos que dá 2 elevado a 4? 2 elevado a 4 dá 16. Então, vamos verificar aqui, ó. 1 mais 4, 5. 5 mais 6, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 1, 16. Pessoal, então são inúmeras propriedades que a gente pode observar com relação ao triângulo de Pascal. Quem tiver curiosidade pode estar pesquisando outras propriedades. Se tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato comigo depois, tá? Só vou relatar mais uma, para a gente finalizar aqui, eu só vou relatar mais uma propriedade que a gente observa aqui olhando o triângulo de Pascal, que é o seguinte: os termos equidistantes. O que são termos equidistantes? São os termos que estão à mesma distância dos extremos. Então tem aqui, por exemplo, ó, vou pegar aqui na linha 3, tá? Eu tenho, ó, o extremo aqui é 1 e o extremo aqui é 1. Então a mesma distância do extremo eu tenho que valor 3, e aqui a mesma distância desse extremo eu tenho o valor 3, são valores iguais. Na linha de baixo a mesma coisa, ó. 4 tá, ó, a mesma distância do 1, e aqui 4 também tá a mesma distância do 1. Então, como eles estão à mesma distância dos extremos, ó, eles são termos equidistantes. Então, aqui eu tenho 4 e eu tenho 4. Então, os termos equidistantes são iguais, ó. 5 e 5, 10 e 10, ó. Observe que eles estão à mesma distância do 1, ó, desse lado e desse lado aqui, ó. Então, são termos equidistantes, que também são iguais. Então, existe uma série de propriedades que vocês puderam observar no vídeo anterior que eu postei, né, da videoaula do professor Paulo Pereira.
E também, aqui eu só reforcei algumas que são necessárias para a gente dar sequência nos nossos estudos, que nós vamos precisar depois, a hora que a gente for fazer o desenvolvimento do binômio de Newton. O nosso objetivo aqui é usar a praticidade do triângulo de Pascal para aplicar na hora que a gente for fazer o desenvolvimento do binômio de Newton. Aqui nós aprendemos a construir o triângulo de Pascal com base nessas propriedades estudadas. E aí depois a gente vai observar como que a gente usa os valores do triângulo de Pascal para poder desenvolver o binômio de Newton. Então, por hoje era só isso. Bons estudos e muito obrigado pela compreensão. E mais uma vez vamos perdoando as falhas durante o vídeo. Como vocês podem perceber, são vídeos feitos no improviso de forma muito arcaica, mas como sempre o objetivo é transmitir o máximo de conhecimento para vocês, tá? Bons estudos para vocês.